Olá pessoal, que a paz seja convosco, sejam bem-vindos a mais uma segunda-feira de muito ensino e aprendizado. Hoje nós vamos para a última aula dos Evangelhos, estaremos aprendendo sobre o Evangelho de João, quarto e último Evangelho. E essas últimas semanas têm sido muito edificantes, não sei para vocês, mas para a minha vida, a gente está relembrando muitas coisas que a gente não pode deixar de nos lembrar. Amém? Então, espero que essa última aula também possa fechar um ciclo de ensino e que isso venha ficar gravado aí no seu coração e fortalecer ainda mais a sua fé, tá certo? Hoje, por conta de uma necessidade, nós estamos transmitindo essa aula não pelo aplicativo Zoom, mas pelo aplicativo do YouTube, tá certo? Embora não haja aquela interação de eu poder estar os vendo, você vai ter a oportunidade de aprender da mesma forma, só que hoje exclusivamente pelo YouTube, tá bom? Então Deus abençoe a sua vida, espero que você esteja bem nessa noite, desfrutando de paz, desfrutando de saúde e que agora você possa realmente abrir o seu coração, redobrar a sua atenção para o ensino que nós vamos começar a ter agora. Amém, pessoal? Graças a Deus. Vamos lá então, nós vamos relembrar um pouquinho as nossas últimas aulas sobre os evangelhos. Então, nós sabemos já o que é um evangelho, significa boas novas, significa nós contarmos a respeito da história de Jesus, significa nós trazermos um conhecimento teológico a respeito de fatos e não apenas jornalísticos. E o que é o Evangelho? O Evangelho é Jesus, né? O Filho de Deus, vindo para essa terra, realizando milagres, ensinando, exercendo a sua vida com justiça, exercendo o seu ministério, morrendo e ressuscitando. Nós já aprendemos então os 3 primeiros evangelhos, incluindo o livro de Atos, Evangelho de Mateus, que tem como objetivo conscientizar os judeus que Jesus é o Rei dos judeus. A ênfase então é nos ensinos de Jesus e também Mateus ele apresenta Jesus como cumprimento da lei e da profecia, que era, como nós sabemos, a base da fé judaica. Aprendemos também sobre o Evangelho de Marcos, cujo objetivo é escrever para os romanos, apresentando Jesus como servo sofredor. Então aqui Marcos vai ter o cuidado de apresentar a autoridade de Jesus, os feitos de Cristo. Então o livro todo é uma declaração da obra de Jesus, daquilo que Jesus fez. Então provavelmente é o primeiro de todos os outros evangelhos, é a fonte de Mateus e Lucas, tá certo? Outra coisa que nós aprendemos é que enquanto o Evangelho de Mateus ele dá uma ênfase maior nos ensinos de Jesus, o Evangelho de Marcos dá uma ênfase maior nos feitos de Jesus. Aprendemos também semana passada sobre o Evangelho de Lucas, cujo objetivo era escrever principalmente para os gregos daquela época, e com o objetivo de dizer que Jesus é o Salvador de todos. Então é um evangelho muito educacional, porque ele vai detalhar a vida de Cristo, o ministério de Jesus numa ordem mais cronológica. Então é o único livro escrito por um não-judeu, também para uma pessoa que não era judia. E a continuação do Evangelho de Lucas, como nós aprendemos, é o livro de Atos. Como nós temos visto desde lá da primeira aula, esses 3 evangelhos eles compõem os evangelhos sinóticos, ou seja, eles cobrem
o mesmo material, os mesmos fatos, os mesmos acontecimentos. Agora, o Evangelho de João, que nós vamos aprender hoje, ele é o único evangelho não sinótico, ou seja, existe muito conteúdo exclusivo no Evangelho de João. Então, o objetivo de João é escrever que Jesus é Deus. É escrito, então, por uma pessoa inspirada pelo Espírito Santo, escrito mais tarde do que os outros evangelhos. Muito do que ele escreve é conteúdo exclusivo e o foco é nos sinais de Jesus e também nos seus ensinos. Então vamos lá, pessoal, aprender um pouquinho sobre João. João foi um dos 12 discípulos. Junto com Tiago e Pedro, João foi um dos mais próximos de Jesus. Nós sabemos que Jesus tinha 12 discípulos, mas desses 12, 3 eram os mais próximos. Então, esses mais próximos eram justamente Pedro, Tiago e João, tá bom? Ele é tradicionalmente considerado autor de 5 livros da Bíblia, como nós vamos ver. Ele é o autor do Evangelho de João e das epístolas de 1º, 2º e 3º João, e também o livro de Apocalipse. Acredita-se também que ele seja o único discípulo, olha que coisa curiosa, que morreu de velhice. Provavelmente todos os outros foram martirizados. E é bem provável que João foi o único dos apóstolos que morreu de velhice. Então, há muitas referências a ele na Bíblia, referências de João de Pátimos, João evangelista, João o discípulo amado, e vale a pena notar, João, discípulo de Jesus, não é a mesma pessoa que João Batista, que era primo de Jesus. Tem muitas pessoas que às vezes incorrem nesse erro, em confundir João, o discípulo de Jesus, com João Batista, o primo de Jesus. Então, alguns fatos a respeito de João. Primeiro deles, João, também conhecido como o discípulo amado. Olha só, João ele é mencionado pelo nome em todos os evangelhos, os sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas se referem a João como João. Agora, o evangelho de João vai se referir a ele não como João, mas como o discípulo amado. Será que ele era alguém que se gabava ou ele realmente era o mais próximo dos 12? Então, João foi um dos primeiros discípulos que Jesus chamou para segui-lo. E a gente percebe que realmente ele tinha uma proximidade diferente dos outros. Porque na última ceia, João foi quem se aconchegou-se no peito de Jesus. João foi o único que permaneceu fiel no momento da crucificação. João foi o primeiro a crer na ressurreição. João foi o primeiro a reconhecer Jesus após ressurreto. Então, realmente, dos 12, 3 eram mais próximos, mas dos 3, João, ao que tudo indica, realmente era o mais amado, né? O mais próximo. Vamos lá, outro fato rápido. Jesus deu a João e também ao seu irmão Tiago um apelido curioso. Qual era o apelido, pessoal? Filhos do Trovão. Olha que coisa curiosa. Não se fala o motivo, mas muitos consideram que o motivo que é chamado João e Tiago, filhos do trovão, se deve por conta do temperamento deles. Perceba só, Lucas capítulo 9, versículo 54, numa dada ocasião, numa cidade, eles olham para Jesus e falam assim: Senhor, você quer que a gente chame fogo do céu para destruir esse povo incrédulo? Então, filho do trovão, bem provavelmente seja por conta desse temperamento meio explosivo. Outro fato rápido de João
é que ele era um dos 3 discípulos mais próximos de Jesus, juntamente com Pedro e Tiago. Então, Jesus ele ressuscita a filha de Jairo dos mortos e ele não permite que ninguém assista além desses 3. Outro fato que mostra que esses 3 realmente faziam parte do círculo mais próximo. Jesus leva Pedro, Tiago e João até o topo de uma montanha e ali ele se transfigura diante deles e só esses 3 presenciam esse fato. E uma outra situação, na noite em que Jesus foi traído no jardim do Getsêmani, Jesus vai levar Pedro, Tiago e João com ele para orar e vai pedir para que os 3 pudessem, vigiar com eles. Então, em algumas situações, só os 3 estavam com Cristo. Isso mostra realmente que era um grupo mais próximo. Outro fato, João é considerado, juntamente de Pedro, o pilar da igreja. E também uma terceira pessoa, que é o pilar da igreja, é João, Pedro e Tiago, mas não Tiago, irmão de João, Tiago, irmão de Jesus, são os alicerces da igreja primitiva. Outro fato sobre João é que ele era um pescador, assim como o seu irmão. Mais um fato sobre João é que antes de Jesus morrer na cruz, ele vai pedir para João cuidar da sua mãe Maria. Amém? Então, a gente acredita que após a morte de Jesus, quem vai cuidar de Maria, viúva, e, vamos dizer assim, numa condição de vulnerabilidade e dependência de alguém provedor, é o próprio João. Mais um fato sobre João é que, de acordo com a tradição da igreja, João é o único apóstolo que morreu de causas naturais. Como nós antecipamos, todos os outros apóstolos, a tradição fala que foram martirizados, foram enforcados, foram crucificados, foram serrados ao meio, foram queimados, mas João, ao que tudo indica, foi o único apóstolo que morreu de causa natural. Mais um fato sobre João. João foi quem mais escreveu entre os 12 discípulos. Amém? Entre os 12 discípulos, João foi quem mais escreveu. Então, o que nós temos aprendido no Novo Testamento? Que entre os escritores do Novo Testamento, apenas Mateus foi um dos 12. E a gente percebe que João escreveu mais que Mateus. E olha só, entre os escritores do Novo Testamento, apenas Lucas e Paulo escreveu mais do que João. Amém? Então, ainda que ele tenha escrito bastante, ainda assim é menos de 5% da Bíblia. Mais uma curiosidade sobre o Evangelho de João. Ele foi o último a ser escrito. Ele foi escrito entre o ano 80 e 100 depois de Cristo. Então é um evangelho posterior aos evangelhos sinóticos. E mais uma curiosidade, o Evangelho de João, ele complementa muita coisa que os sinóticos emitem. Amém? E registra muita coisa que não há nos 3 evangelhos, e ele é então completo quando eles são breves, e ele é breve quando os outros são completos, e vice-versa. Então, por isso que o Evangelho de João tem muito material que é exclusivo. E por último, João ele ministrou no lugar chamado Éfeso. E após esse período que ele esteve em Éfeso, ele foi exilado numa ilha chamada Patmos, onde nós sabemos ele escreveu o seu último livro, chamado Apocalipse, que narra os acontecimentos do fim dos tempos. Foi escrito por João, o evangelista. Tá certo? Então, algumas curiosidades antes da gente propriamente entrar no Evangelho de João, alguns fatos aqui para a gente fazer menção que é muito importante.
João, ele é a história de Jesus, narrando como o Deus que desceu para salvar o mundo. Então, João vai descrever Jesus como sendo o Deus que desceu para salvar o mundo. Mateus, ele vai escrever Jesus como sendo o rei dos judeus, como nós vimos. Romanos vai escrever atribuindo a Jesus o servo sofredor. Lucas vai escrever para os gregos dizendo que Jesus, ele era o salvador de todos. Agora João vai ter a preocupação de atribuir a Jesus como sendo o próprio Deus, o Filho de Deus, que desceu para salvar o mundo. Então o Evangelho de João é o quarto e último evangelho. E vai relatar como os outros, a vida de Jesus, o ministério de Cristo, os seus atos, os seus ensinos, e João vai se concentrar mais na divindade de Cristo do que nos outros quatro. Então, a gente pode entender que, por ser o evangelho final, a gente vai notar que a narrativa começa muito mais cedo do que os outros. Apesar de ser o último evangelho, o quarto evangelho, a narrativa abordada em João, ela começa bem antes do que os outros 3 evangelhos. Por quê? Marcos, ele começa com o ministério adulto de Jesus. Mateus e Lucas começam com o seu nascimento físico. E João, ele já vai abrir o evangelho, o livro dele, contando o início de toda a criação. Se você ler lá em João capítulo 1, versículo 1, o que vai dizer? No início era o verbo. No início era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então, Jesus está sendo apresentado como o próprio Deus encarnado em todo o Evangelho de João. Então, muitas vezes, nós vamos ver Jesus usando a seguinte frase: eu sou. Por quê? Jesus vai repetir de uma forma vai repetir de uma forma muito contundente essa palavra eu sou. Porque você lembra que a palavra eu sou era o nome memorial de Deus lá em Êxodo. Você lembra quando Deus se apresenta para Moisés, ele pergunta, né? Quem é você? E Deus, ele se revela como sendo o eu sou. Então olha lá, João, ele vai registrar várias declarações de Jesus ao longo desse livro, o associando como realmente um ser divino, o próprio Deus. Então no Evangelho de João, a gente vai ver a declaração de Jesus dizendo: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou o Filho de Deus, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Uma outra declaração de Jesus: eu sou a videira. Ou seja, tudo isso, João, ele vai tentar associar Jesus como sendo o próprio Deus, aquele Deus que se revelou lá desde a época do Êxodo como sendo o eu sou. Então Jesus Cristo, em João, ele é o Deus em carne e osso. E João, no final do seu evangelho, vai lançar um desafio para todo leitor do seu livro, que é acreditar em Jesus, tá bom? Então, grande parte do material de João vai afirmar diretamente quem Jesus é, e não vai apenas falar o que Jesus fez ou disse, mas há uma preocupação muito grande no Evangelho de João em afirmar quem Jesus é, que ele é o Filho de Deus. Outra coisa curiosa, ao contrário de Lucas, pessoal, João não pretende narrar toda a vida de Jesus. Amém? Por quê?
porque ele encerra o seu livro no capítulo 21, versículo 25, falando que o mundo não poderia conter a quantidade de livros que seriam necessários para escrever sobre os feitos e as declarações de Jesus. Então a ideia de João não é como a de Lucas, narrar toda a vida de Cristo, porque ele fala que seria impossível descrever tudo. Mas João vai querer então trazer para os leitores alguns sinais, alguns ensinamentos que façam com que os leitores acreditem que Jesus é o Filho de Deus. Então, sobre o Evangelho de João, essa pequena introdução, 92% do conteúdo de João é exclusivo. 92% do material que está em João você não vai encontrar em Mateus, Marcos e Lucas. Em comparação, só para você ter uma ideia, Mateus tem 42% de conteúdo exclusivo, Lucas tem 59%, Marcos só tem 7% e João tem 92%. João vai narrar apenas 8 dos 35 milagres de Jesus. Se você for estudar os 4 evangelhos, você vai perceber que há 35 milagres narrados de Jesus. Mas João narra apenas 8. Só que desses 8, 6 são exclusivos do Evangelho de João. Olha que coisa interessante. Mais uma coisa curiosa sobre o Evangelho de João. 35 vezes Jesus vai se referir a Deus como meu Pai. Amém? Justamente evidenciando essa preocupação de João em descrever Jesus como sendo Filho de Deus. Há uma repetição de 35 vezes da palavra meu Pai. Assim como Mateus havia uma repetição excessiva da palavra reino dos céus, porque o objetivo era descrever Jesus como rei, aqui há uma repetição da palavra meu Pai. Beleza, pessoal? Então vamos lá agora entender um pouquinho o livro de João, o Evangelho de João. E aqui a gente vai ver rapidamente qual vai ser o objeto do nosso estudo, o Evangelho de João. Nós vamos entender um pouquinho aqui quem é o autor. Vamos perceber que o Evangelho de João pode ser dividido em 2 seções principais, e dessas 2 seções principais nós vamos ter 2 subdivisões que nós vamos aprender mais a fundo agora. Amém? Graças a Deus. Aperta o cinto aí, renova a sua atenção e vamos para cima. Olha lá. Então, o autor do Evangelho de João, como nós aprendemos, não se vê em nenhum lugar do livro de João o nome João. Não aparece João como sendo o escritor. Existe apenas uma referência do autor se referindo-se a si mesmo como o discípulo amado. Então, a igreja, ela entende que o autor do livro é João, o discípulo amado de Jesus, tá certo? Que é João, filho de Zebedeu, ou João, conhecido lá como Filhos do Trovão. Ele é um dos 12, um dos principais no grupo dos 12, e o mais importante que saber quem escreveu o Evangelho de João, o mais importante é a gente entender o porquê foi escrito. Então, o objetivo, quando nós falamos aqui, o objetivo era mostrar, através de sinais, que Jesus era o Filho de Deus. O objetivo era mostrar sinais para ajudar os leitores a crer em Jesus. E uma curiosidade, é o maior conteúdo exclusivo e é também o último livro, o último evangelho escrito provavelmente entre 80 e 100 depois de Cristo, tá? Então, como nós antecipamos,
o Evangelho de João ele pode ser dividido em duas divisões, tá certo? A introdução e a conclusão, e do capítulo 2 ao capítulo 12 nós chamamos de sendo o livro de sinais, e depois do capítulo 13 ao capítulo 20 nós chamamos de o livro da glória, o livro de glória, e vamos entender o motivo disso, tá certo? Então vamos lá. Introdução. Se você está aí com o seu livro aberto, sua Bíblia, pega lá João capítulo 1. Vamos ver como que se inicia esse livro. Diz assim, ó: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Amém? Então, pessoal, se você tiver a oportunidade de comprar uma Bíblia em ordem cronológica, você vai ver algo curioso. Você vai ver que a Bíblia não começa com Gênesis capítulo 1, versículo 1. Ela vai começar com João capítulo 1, versículo 1. Então, pessoal, diferente de Mateus e Lucas, que vai narrar Jesus a partir do seu nascimento, João, querendo falar que ele era o próprio Deus, que Jesus estava junto do Pai e do Espírito Santo no processo de criação, João então vai começar antes dos outros evangelhos. E essa narrativa do capítulo 1, versículo 1, é anterior até mesmo a Gênesis 1, que diz lá, né, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então aqui há uma preocupação de João estabelecer Jesus como um ser divino, desde o princípio de todas as coisas. Desde quando Deus criou, começou a criar todas as coisas pela palavra. Então, olha lá, vai dizer, no princípio era o verbo, no princípio era a palavra. Então, João vai dizer que o próprio Cristo era a palavra, ou seja, era o poder que criou todas as coisas, tá certo? Então nós vamos ver no início Jesus, né, sendo Deus, como Deus, Deus enviando Jesus e Jesus então começando a chamar os seus discípulos. E a partir daqui, gente, nós vamos ver os discípulos sendo atraídos para a segunda sessão do Evangelho de João, que nós podemos chamar de o livro de sinais, tá certo? E o que seria o livro de sinais, que vai do capítulo 2 até o capítulo 12? Primeira coisa que a gente tem que se lembrar, a razão pela qual o Evangelho de João foi escrito. Qual era a razão pela qual o Evangelho de João foi escrito? Mostrar os sinais de Jesus, para que, como leitor, eles pudessem acreditar que Jesus é o Filho de Deus. Então, João vai descrever nessa estágio aqui, ó, nessa parte do livro de sinais, vai descrever 7 milagres de Jesus. E entre esses milagres, nós vamos ver também alguns ensinamentos muito importantes. Então, olha lá. No livro de sinais, na parte dos milagres, nós vamos ver Jesus transformando água em vinho, Jesus curando o filho do oficial, Jesus curando o paralítico, Jesus alimentando os 5.000, Jesus andando sobre as águas, Jesus curando um homem cego e Jesus ressuscitando o Lázaro da morte,
Tá certo? Então, ó, capítulo 2, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 9, capítulo 11. E entre esses milagres, nós vamos ver também Jesus ensinando o povo, tá certo? E são ensinamentos muito importantes. A maior parte desses ensinos, como nós antecipamos, é Jesus se declarando o eu sou. Eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, eu sou a porta, eu sou o caminho. E a partir vamos dizer assim, destes sinais revelados por Cristo, nós vamos ver também a reação das pessoas. Que a semelhança dos outros 3 evangelhos, as reações foram algumas positivas, algumas neutras, mas também algumas negativas, que eram os líderes da época, tanto religiosos como os líderes políticos. E preste atenção, o último milagre dessa sessão dos sinais é a ressurreição de Lázaro. Amém? Só que ainda Jesus ressuscitando Lázaro da morte, ainda assim, os judeus não acreditaram em Jesus. Isso é importante, pessoal. Sabe por quê? Porque todos esses milagres, 7, você está vendo aqui que até o layout é em forma de 7, tá vendo? Para ficar bem gravado para você. 7 milagres e 7 declarações de Jesus dizendo, eu sou. Agora perceba, apesar de todos esses sinais, ainda assim, esses milagres não foram suficientes para eles acreditarem. E é isso que eu quero que vocês se lembrem para a segunda parte. Os judeus não acreditaram, mesmo com todas essas evidências. E já que o povo judeu não acreditou, o que acontece? Jesus ele vai se retirar. No capítulo 12 a gente vê Jesus se retirando e o resto do livro é focado então no seu relacionamento com os seus discípulos e não mais com o povo em geral. E é aí que nós vamos entrar no livro da glória. Amém? Vamos lá. O livro da glória. O que é essa parte que se inicia-se no capítulo 13? Ele é chamado livro da glória porque nessa sessão nós vamos ver Jesus mostrando o seu amor para os seus discípulos. Amém? E é também uma parte do livro que nós vamos ver Deus Pai sendo glorificado através das ações de Jesus. Então, é uma parte muito bonita da Bíblia. Se você puder aí pegar e se aprofundar e fazer uma leitura do capítulo 13 ao capítulo 20, você vai ver que há muita preocupação de Jesus em querer mostrar o seu amor para com os seus discípulos, tá? Então João, ele vai dizer que Jesus veio e amou os seus discípulos até o fim, que é uma das declarações mais bonitas que nós temos nos evangelhos, e a gente vai ver nessa parte Jesus confortando, olha lá, mostrando o seu amor, confortando os seus discípulos, Jesus transmitindo novos ensinamentos, Jesus prometendo ajuda após a sua morte, e essa ajuda nós sabemos que iria vir através da vinda do Espírito Santo, Jesus prometendo enviar o Espírito Santo, Jesus intercedendo por eles. No capítulo 17, se você quiser aí abrir, ó, Evangelho de João, capítulo 17, nós vamos ter lá a chamada oração sacerdotal, onde Jesus não apenas ora pelos discípulos do seu tempo, mas Jesus ele vai orar em nome de todos os cristãos que viriam depois. É uma oração que Jesus faz há 2000 anos atrás, mas ela nos alcança no dia de hoje, amém? Em 2020. E daí, depois disso, Jesus então morre por eles, por os seus discípulos,
Jesus, ele ressuscita da morte, que é o maior milagre de todos. Ele derrotou a morte. E agora, perceba, assim como o livro de Sinais, o livro dos Sinais, após a ressurreição da sua morte, eles também são chamados para acreditar. Então perceba, ó, aqui, após uma ressurreição também, que é a ressurreição de Lázaro da morte, e eles são chamados para acreditar, e eles não acreditam, agora aqui também, agora após a ressurreição do próprio Cristo, as pessoas são chamadas para acreditar. Amém? Agora, o que nós vamos perceber é que ainda assim muitas pessoas lutam para acreditar. E talvez a personificação dessa dificuldade em acreditar que Jesus é o Filho de Deus e ressuscitou da morte é personificada na vida de Moisés. Vocês se lembram? De Tomé, desculpa. De Tomé. Vocês se lembram que Jesus ressuscita e ele tem uma dificuldade enorme em acreditar. Ele fala, ó, se eu não o ver pessoalmente e puder colocar o meu dedo nas machucaduras dele, então eu não vou acreditar. Então, tudo isso, gente, ele é escrito com o objetivo de fazer com que o leitor tome uma decisão, se ele vai acreditar ou não em Jesus, tá certo? E isso vai passar para a parte final do Evangelho de João, que é o capítulo 21, que é a conclusão, tá certo? Onde Jesus faz um pedido para Pedro. Jesus ele visita 7 discípulos. Vamos ler lá, ó, Evangelho de João, capítulo 21. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos juntos ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu e os outros 2 dos seus discípulos. Ou seja, eram 7 discípulos. Então estava Pedro, Tiago e João. E o que vai acontecer? Jesus vai alimentar esses discípulos e ele vai dar uma ordem para Pedro. Ele pede para Pedro alimentar, amém? Os outros discípulos. E ele vai encerrar dizendo que muito podia ainda se falar sobre Jesus. E provavelmente nem mesmo todos os livros do mundo poderia conter os feitos, os milagres e os ensinamentos de Jesus. É lógico que isso era uma fórmula simbólica dele dizer, mas veja lá, ó, vamos ler, versículo 25, versículo 24. Este é o discípulo que testifica dessas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter. Amém? Os livros que se escrevessem. Amém. Amém. Então, pessoal, o que eu quero mostrar, encerrando agora esse Evangelho de João? A importância de nós considerarmos os feitos e os ensinos de Jesus. Como nós vimos aqui, ó, nós somos chamados para essa questão. Será que nós vamos acreditar? Então aqui o Evangelho de João, um evangelho escrito para os gentios daqueles dias, ou seja, aqueles que não eram judeus, com o objetivo de mostrar que Jesus era o Filho de Deus e fazer com que eles acreditassem nisso. João vai estruturar toda a sua narrativa em cima disso, em cima dos sinais, em cima dos
das declarações de Jesus, amém? E também vai chamar esse leitor para uma decisão, se eles vão acreditar ou não que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Então, pessoal, para a gente fazer agora um arremate final e a gente acabar com chave de ouro, vocês foram abençoados? Amém? Graças a Deus. Vamos relembrar um pouquinho aqui, ó, o que nós estudamos nesse período aí. Então, nós vimos a estrutura da Bíblia Sagrada, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. No Novo Testamento, nós nos propusemos a aprender os Evangelhos e o livro histórico, que é o livro de Atos, tá certo? E aqui nós, só para você ter uma concepção final, que nós aprendemos lá nas primeiras aulas, o que é o Novo Testamento? Então, o pano de fundo do Novo Testamento é o quê? O nascimento de Cristo, a sua morte, ressurreição e a sua ascensão aos céus. Quem narra esses fatos da vida de Jesus é quem? Mateus, Marcos, Lucas e João, os evangelhos. Só que os discípulos que ficaram após Jesus voltar aos céus, olha só, as testemunhas oculares, elas tiveram uma missão, que é o quê? Pregar as boas novas, que o Rei Jesus vive. E a gente vai ver essa mobilização do que acontece com a igreja após Jesus voltar aos céus no livro de Atos. Amém? Aprendemos também que naqueles dias existia os judeus e também os judeus gentios, ou seja, aqueles que passaram a acreditar no Evangelho, mas que não eram judeus. E isso começou a criar um choque de como eles iam se comportar. Os judeus com todas as suas tradições e aqueles que não eram judeus. Começou a haver um certo choque. Amém? E junto disso, a gente sabia que existia a perseguição do Império Romano e dos líderes judeus. Então, os outros livros do Novo Testamento, olha só, as cartas que nós chamamos, elas são escritas para as igrejas daqueles dias com o objetivo de, vamos dizer assim, responder esses questionamentos iniciais, com o objetivo de confortar eles diante da perseguição daqueles dias e também, vamos dizer assim, ditar essa nova forma de se viver essa doutrina do Evangelho, tá certo? Então esse é o Novo Testamento, como nós vimos lá, ó, os Evangelhos nos contam quando e como Jesus veio e as epístolas, as cartas, elas nos contam por que e para que Jesus Cristo veio. Amém, pessoal? Bom, essa é a aula de hoje que nós estamos encerrando. Eu espero que você tenha sido abençoado nessas últimas semanas, que todo esse conteúdo aí, ó, você não deixe com que se apague da sua memória. Eu creio que toda pregação que nós vamos fazer a partir de hoje, quando a gente falar sobre, ó, abra o Evangelho de Mateus, você já vai ter um todo na mente. Quando nós formos ler um acontecimento do livro de Lucas, você já vai, ter um entendimento de onde aquilo se enquadra. E foi muito bom para mim, espero que tenha sido para vocês, tá certo? A partir da semana que vem, a nossa aula volta normalmente, agora com um novo conteúdo. Teremos aula pelo Zoom normalmente, mas a gente vai aprender agora sobre o tabernáculo de Moisés. E, gente, vai ser semanas de ensino muito edificantes, porque é uma das coisas que eu mais admiro é a confecção do tabernáculo e quanto do tabernáculo é uma antecipação da obra e da vida de Cristo. Então, vai ser
muito revelador para todos nós, o aprendizado sobre o tabernáculo, tá? E eu convido vocês, então, semana que vem, às 8 horas da noite, estar conectados no Zoom. Compartilha com os irmãos que a próxima matéria, o próximo objeto de estudo vai ser o tabernáculo de Moisés, tá certo? Gente, Deus abençoe vocês, espero que vocês tenham uma noite abençoada, restauradora. Quarta-feira, culto do milagre, eu os espero lá na nossa igreja. Deus abençoe, vamos fazer uma oração? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essas semanas edificantes que nós tivemos de aprendizado da Tua Palavra, que o Senhor já esteja preparando esse próximo módulo a respeito do tabernáculo. O Senhor já esteja nos antecipando revelações. O Senhor já esteja depositando no coração, Senhor Deus, dos nossos alunos o desejo e anseio pelo conhecimento da Tua Palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por cada irmão que esteve nos acompanhando. É o que eu lhe peço e te agradeço. Amém. Deus abençoe, gente. Uma ótima noite. Fiquem com Deus.